Olá, moçada do Cardio Papers. É um prazer estar aqui mais uma vez, falando de outro estudo importante, outro estudo também com a contribuição brasileira aí, magnífica, né? Que foi o estudo Action. O estudo Action, só para fazer um preâmbulo, ele faz parte do grupo Coalizão Covid Brasil, que envolve 8 institutos de pesquisa renomados, né? Que se juntaram, fizeram parceria para justamente fazer estudos randomizados para procurar tratamentos para a Covid-19. Né? Então esse já é o quarto estudo, nós conhecemos aqueles outros 3, né, que já foram publicados, esse é o quarto estudo, e ele procurou esclarecer uma pergunta importante, que é a questão do anticoagulante em Covid. Né? Tem sido uma discussão muito frequente, muito interessante essa história da trombose, né? Nós sabemos que dímero D se associa a prognóstico na Covid, nós sabemos que os pacientes com Covid parecem ter uma taxa muito grande de eventos trombóticos, maior talvez do que outras doenças infecciosas, isso é algo que está em muita discussão e parece que na complicação pulmonar da Covid-19, a microtrombose tem um papel importante, além, claro, da inflamação. Então, existe todo um racional muito interessante, e muitos estudos estão pesquisando isso, de você, ao invés de deixar apenas uma dose profilática de anticoagulante, você deixa uma dose plena. Quer dizer, como se você estivesse tratando uma embolia pulmonar, uma fibrilação atrial, enfim, alguma situação que tenha indicação de anticoagulação plena. Pois bem, então o estudo Action foi um estudo, repetindo, 100% brasileiro, Grupo Coalizão Covid Brasil, que procurou estudar isso. Então eram pacientes hospitalizados com Covid, eles podiam, assim, era um estudo bem diverso, incluía todo tipo de paciente, ele podia ter comorbidade ou não, podia estar entubado ou não, mas ele tinha que ter duas coisas, ele precisava ter o diagnóstico de Covid-19 e estar hospitalizado, tudo bem, ok, fácil, e ele tinha que ter um dímero D elevado, acima do valor de referência. Então, portanto, eram hospitalizados por Covid com o dímero D elevado. Esses pacientes, então, foram randomizados para 2 estratégias de tratamento. Uma era a estratégia padrão, que é o quê? Você dá a anticoagulação profilática com aquilo que nós usamos no dia a dia, por exemplo, enoxaparina 40, heparina subcutânea 5.000 de 8 em 8, enfim. Era isso. Tratamento padrão, após a alta, ele ia para casa sem anticoagulante. Era permitido dar uma dose pequena de rivaroxabana, embora isso aconteceu na minoria dos casos, porque no SUS não tem, né? Então, acaba que o pessoal ia para casa sem anticoagulante, mas se você quisesse, você poderia usar, desde que fosse uma dose profilática. E o grupo intervenção era anticoagulação plena. Se o paciente estivesse estável, não entubado, ele usava rivaroxabana 20. Se ele estivesse entubado, ele começava com anticoagulação parenteral, por exemplo, enoxaparina 1 mg quilo de 12 em 12 subcutâneo ou heparina EV com controle do TTPA. E aí o grupo de dose plena tinha que ficar com anticoagulação plena por 30 dias. Então, ele ia para casa, se ele fosse para casa, né? Ele recebia a rivaroxabana e ficava tratando até 30 dias com rivaroxabana 20. Ok? Então, esse era o desenho do estudo. Bom, o estudo incluiu 615 pacientes, um estudo, um tamanho razoavelmente bom, inclusive para Covid, né? Porque são estudos que você faz numa situação ali de urgência. E o desfecho principal do estudo é uma métrica que não é tão conhecida por todos, mas nós podemos depois discutir aí num futuro clube de revista, que se chama Win Ratio, que na verdade ela engloba várias coisas, né? Possibilidade de morrer, de estar hospitalizado. O fato é, o Win Ratio acima de 1 significa que o rivaroxabana é melhor. Abaixo de 1 significa que é pior, ok? Dose plena melhor acima de 1 e pior se for abaixo de 1, certo? Além disso, é óbvio que essa Win Ratio, então, ela envolvia morrer, estar em uso de O2, ou entubado, claro, e envolvia estar hospitalizado. Então, é uma métrica que envolve, digamos, melhora clínica do paciente com Covid.
Além disso, como é meio óbvio, nós pesquisamos desfechos trombóticos e hemorrágicos. Inclusive, nós fizemos uma avaliação bem detalhada, né, por um comitê independente e tudo mais, e para saber se aquilo era um evento ou não. Então, você pesquisava infarto, AVC, TEP, sangramentos, né, enfim, todo tipo. E, inclusive, isso teve uma classificação, que era a classificação da Sociedade Internacional de Trombose. E aí o desfecho principal de segurança era sangramento clinicamente relevante pela Sociedade Internacional de Trombose. E o desfecho trombótico, que era secundário, era morte ou complicação trombótica, que aí incluía tudo, infarto, TEP, AVC, TVP, etc. Pois bem, qual foi o resultado principal do estudo? A win ratio foi de 0,86, com um intervalo de confiança que ia de 0,59 a 1,22. Portanto, não favorecendo o uso da rivaroxabana. Ok? Então, a rivaroxabana não foi superior à dose plena em relação ao uso de uma anticoagulação profilática. Além disso, pessoal, mortalidade, apesar de não ter sido estatisticamente significativo, foi numericamente maior no grupo pleno, seja com rivaroxabana 20 ou anticoagulação com heparina. E quando você pega os desfechos trombóticos, o composto de morte ou complicação trombótica, o risco relativo é 1,03, ou seja, nenhuma diferença. Então, a rivaroxabana não dose plena ou heparina dose plena, tanto faz. Na verdade, nós estamos estudando, não é um remédio, é uma estratégia de anticoagulação. A anticoagulação plena não foi superior nem em melhora clínica, nem em desfechos trombóticos, morte ou desfecho trombótico. Então, não foi melhor. Quando nós olhamos para a parte de segurança, houve um risco de sangramento clinicamente significativo de 3,6 vezes maior no grupo dose plena em relação ao grupo dose profilática. Portanto, esse é um estudo muito importante. Ele mostra o seguinte: o uso da anticoagulação plena com rivaroxabana 20 por 30 dias, ou começando com heparina e depois transicionando para rivaroxabana quando o paciente melhora e vai de alta, ele não foi melhor do que a anticoagulação profilática numa população de pacientes com dímero D elevado e Covid-19 confirmada, e, além disso, aumentou mais de 3 vezes sangramento clinicamente relevante. Então, esse estudo ele não justifica o uso de anticoagulação plena em relação à profilática, pelo menos com o inibidor de 10A, porque lembre-se que tem outros estudos testando heparina e não o anticoagulante oral, assim como tem outros estudos também testando outros DOACs, né, para COVID, mas esse estudo especificamente ele não nos autoriza a usar um anticoagulante direto, né, inibidor de do fator 10A, como o rivaroxabana, numa dose plena, substituindo aquela anticoagulação profilática que nós já faríamos em qualquer paciente hospitalizado, pois não houve nenhum sinal de benefício e houve aumento do risco de sangramento. Eu queria aqui deixar de público uma congratulação a todos os colegas que participaram desse estudo conosco, um estudo muito importante, 100% brasileiro, a publicação deve sair em breve, e dizer que é assim que nós fazemos a evidência corretamente, né? Fazer um estudo robusto, randomizado, para testar aquilo, e muitas vezes o resultado não é o que as pessoas esperam, e obviamente nós queremos que o estudo ajude na nossa prática clínica, independente do que ele mostre. Fiquem ligados, amigos do Cardio Papers, vai vir muito mais por aí. Um ótimo final de semana a todos.